mesmo propósito, que é o propósito de servir ao Senhor. E por isso nós vamos lembrar algumas coisas que são importantes para nós. É só uma lembrança, partindo do ponto de que nós já convivemos com esse trabalho. Desde que a obra iniciou, há uma luta contra o trabalho de crianças, intermediários e adolescentes mais intenso, porque geralmente os jovens, o grupo novo, as irmãs. Então é uma estrutura já formada, de mentes já feitas. Mas o importante que nós temos é que Deus está interessado nas crianças, porque o Senhor Jesus disse que, afinal das contas, é delas o reino dos céus. Então nós não queremos perder nenhum deles que tem direito a este lugar, o reino dos céus. Então o trabalho, mas ao mesmo tempo é um trabalho que existe sem grito. Eles não estão dizendo socorro, nós não temos classe, socorro, nós não temos isso, socorro. Eles não sabem fazer esse grito. Então é necessário que nós obedeçamos a palavra para entendermos o propósito de Deus. Então nós começamos o trabalho desde que a obra se iniciou, era uma classe unida, tudo quanto era menino, todo tamanho, mas não dava certo. Mas também não havia o conforto de ter igrejas, templos, locais como nós temos hoje. Nós somos realmente um povo rico. Aliás, nós somos riquíssimos. Glória a Deus. Ninguém tem o que nós temos em matéria de conforto. Glória a Deus. Nós temos igrejas em abundância. Nós podemos ir a pé para as nossas igrejas. Há muita coisa prática que Deus pensou por nós e o trabalho foi executado na obediência do Senhor. Agora, nós iniciamos mesmo o trabalho em 1984 e desde aquela época até hoje nós temos uma quantidade muito grande de pastores que frequentaram essas aulas. Então, hoje eles estão com mais de 35 anos. Então, estão na obra e já têm conhecimento. Eu vou dizer uma coisa. Uma vez, eu já contei isso, mas para quem não ouviu é interessante. Eu fui para uma aula de adolescentes, meninos e meninas. Estavam lá. E encontrei com um professor vindo daquela classe. Ele me parou e disse assim: não vá para aquela classe. Eu disse: eu tenho que dar aula agora, está na minha escala, o que é que eu faço? Deixa eles lá e não entre na sala. Eu disse: mas o que é que houve? São moleques, as meninas só fazem rir também e zombar, mas não estão interessados em nada. Não entre lá. Eles jogaram até pedaços de giz o quadro negro quando eu estava escrevendo e dando aula. E eu perguntei a eles: vocês estão aqui porque vocês querem aula? A resposta foi: não. Eu disse: então eu vou embora. Ele disse: então eu vou embora. Vocês não querem aula? Não. Ele abriu a porta, saiu e se encontrou comigo. Ele tinha toda a razão. Eu parei e disse: Senhor, e agora? O que eu faço? Ele disse: olha, eu não tenho responsabilidade. O que eles podem fazer com a irmã lá? Porque comigo, que sou homem, eles estavam arrogantes e desse jeito. Muitíssimo mal educados. E a maioria, infelizmente, era a igreja mesmo. Pais, pastores, diáconos ali. Que não estavam apoiando aquilo, mas estavam com a coisa lá. O Senhor me deu uma revelação na hora e disse assim: vai. Eu fiquei com aquela revelação, vai, e o Senhor completou. Naquela classe,
eu tenho pastores, ungidos, diáconos, Aleluia. professores de escola dominical. Glória a Deus. Está bem. Fui. Quando cheguei lá, com aquela gritaria, aquela bagunça mesmo, como o pastor tinha dito, abri a porta, eles olharam para mim e se assustaram. Eles pensaram que fosse um outro pastor, que eles iam fazer a mesma coisa, eu não sei. Eu olhei assim e disse assim: quero dizer uma coisa a vocês. Vocês se comportaram muito mal diante do outro pastor. Agora, eu sou mulher e não vou admitir isso comigo, porque eu sei para quem eu vou dar aula agora. Eu vou dar aula para um grupo muito importante. Vocês são importantes para o Senhor. O Senhor me revelou isso, porque vocês vão ser pastores futuramente. Então vamos fazer uma coisa. Vamos todos ajoelhar com respeito, reverência. Vamos fazer um clamor de joelhos. E depois eu vou dar aula. E depois eu tenho uma pergunta para fazer a vocês muito séria. Eles olharam, ajoelharam, não fizeram objeção. Nós fizemos o clamor, sentaram. Eu disse: agora é o seguinte, pelo que vocês vão ser quando crescer, eu vou ter que ter muito respeito. Pelo seguinte, um dia eu vou encontrar com vocês e vocês vão dizer assim: aquela foi a irmã que não quis dar aula para a gente, que a gente era bagunceiro. Aquela é aquela irmã que nos tratou mal. E eu não quero isso, eu quero paz com vocês. Eles ouviram. Eu dei aula e disse: agora nós vamos parar outra vez e vamos dizer a Deus o que é que nós queremos ser quando crescer. Os que quiserem ser pastor, digam: Senhor, conta comigo, eu quero ser um pastor. Os que vão ser levantados como ungido, um pouco mais de preparo, a mesma coisa. Muitos têm que servir na igreja com diáconos, muitos diáconos. Igreja sem diácono é uma tristeza, é um negócio que não pode funcionar direito. Foi o Senhor que deu ordem. Então, e evangelistas também, nós vamos precisar de evangelizar. Então, aí está. Então vamos ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu quero ser isso quando crescer. Depois nós levantamos. Silêncio total. Já abaixaram a cabeça e não sei que oração fizeram, nunca perguntei. Mas anos se passaram e eu encontrei com 17 pastores que foram daquela classe e que naquela ocasião disseram a Deus: queremos ser pastor. Glória a Deus. E interessante, um deles foi muito engraçado, porque eu fui numa igreja deles, a igreja era muito grande, até em Brasília. E sentei à frente, olhando para lá, estava visitando, tinha para algum trabalho, um Manaim, qualquer coisa assim. Não estava, mas fui à igreja e ele estava lá. Ele passou, olhou para mim e fez assim. Eu olhei em volta para ver se tinha alguém que estivesse fazendo assim para ele também, porque a direção era eu. Eu olhei e fiz assim. Quando acabou, ele veio depressa e me deu um abraço e disse: eu era um daqueles que liderava a bagunça. Ele está bem comportado hoje. Ele riu. Depois eu estava indo para São José dos Campos, veio botou a mão no meu ombro e disse: a paz do Senhor, irmã Sara. Eu disse: a paz do Senhor. Me conhece? Eu disse: não, de novo não, talvez eu era um daqueles da sua classe que pediu a Deus para ser pastor. Glória e Deus me aceitou. Aleluia. E aí eu fui contando e contei 17 pastores. Aleluia. Então, muito respeito com seus alunos. Glória, glória, Jesus. Porque de 1984 nós temos escolas dominicais.
professoras levantadas até o dia de hoje. O Senhor tem dado desenvolvimento. Agora eu quero dizer o seguinte: todos conhecem as 3 caixas d'água. Depois nós perguntamos, Senhor, e agora? O Senhor diz, agora a mudança vai ser outra. Era aí a idade de cada classe. Tudo era um problema. As meninas queriam, não queriam frequentar a classe adolescente, queriam ficar no grupo de jovens, porque as pernas cresceram, mas a cabeça não cresceu, né? Então não dava para. Tia, quero mas escuta, que ano você está? Que sério? Aqueles lá estão fazendo faculdade. Você está pensando que a medida é pelas pernas? Não é pela cabeça. E se for cabeça não dá, não. Você vai ficar nessa classe que o Senhor orientou. Tá bom. E assim era a discussão, e assim era a coisa, para se ajustar, mas tudo se ajustou, não temos nenhum problema mais contra isso. Quando nós perguntamos ao Senhor, e agora? O que nós podemos melhorar? Então o Senhor deu uma visão. A mesma visão foi dada ao pastor Jairo, de saudosa memória, tanto a primeira como a segunda visão. Ele viu as mesmas caixas d'água e viu que era óleo que passava de uma para outra, de uma para outra, de outra para outra. Então nós entendemos que já estava na hora de começar a falar às crianças sobre batismo com o Espírito Santo. Agora nós estamos vivendo exatamente um período em que isso é muito necessário. Então, eu comecei a ler há algum tempo um texto que muito me impressionou. Esse trecho era o seguinte: o Senhor dando ordens a Moisés e dizendo que da idade de 20 anos para cima estão preparados do nascer até 20 anos para cima, preparados para entrar em guerra. Por quê? Ele estava entrando num campo estranho, não tinha experiências com guerra, e o Senhor disse: separa e prepara, e 20 anos eles podem entrar para a guerra. E depois disse assim: os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás todo o varão. O varão, vejam bem, que varões? De 1 mês para cima. Então Deus não está vendo como nós vemos. Deus está vendo essas crianças que estão aí nas nossas classes, conosco, dentro de casa. Deus está vendo o futuro deles. Glória a Jesus. Está querendo que eles sejam preparados para o propósito de Deus. Então ele disse assim: e foram contados todo varão da idade de 1 mês e para cima dessa tribo, 7.500. Gente, é muita coisa, né? De neném. Mas fizeram o levantamento, o censo, e deu essa quantidade. E com 30 anos eles ingressarão para serviço sacerdotal. Então era ministério, para guerra 20 anos, mas para o serviço ministerial 30 anos. Alguém disse: não, era 35 ou era 25? Não, era 30. Por quê? Porque era profético, e Jesus entrou no ministério dele com 30 anos. Então era isso que Deus estava querendo mostrar. De forma que nós começamos a nos inquietar. E nessa inquietação, eu peguei uma revista cujo título era Infância Esquecida. A menininha, ninguém está vendo, porque aí... E ali dizia, brincando com os brinquedinhos ali, e ela com problemas muito sérios. E então eu comecei a ler o assunto, e o assunto é muito interessante. Então, com recursos escassos, diz aqui, os governos preferem gastar com ampliação das iniciativas de coisas de segunda,
de segunda necessidade, quando o problema sério é das crianças pequenas, de 0 a 3 anos de idade. Quando eu vi isso, eu fui marcada. Porque nós já estávamos, desde de 2015, lidando com esse assunto em nossa igreja local. O que nós estamos fazendo com os bebês que estão nascendo? O que nós estamos fazendo com as mães que não sabem o que fazer deles quando nascem? O que está acontecendo com a ansiedade deles de ir para a classe de 3 anos, quando eles têm 2 anos e 2 anos e meio? Mistura, não mistura? Não, segue o plano que Deus deu e segue o outro plano que Deus nos deu. Glória a Deus. Uma caixinha d'água que agora nós temos, que aparece 0 a 3 anos. Então nós estamos vivendo esse tempo, e se nós parássemos aqui para contar as bênçãos das quais temos tido notícias sobre este assunto, quantas conversões em igreja. Eu conversei com a irmã que esteve aí de Belo Horizonte, a professora também, a Maria Lúcia, ela disse: Sara, nós não estamos dando vencimento à população ao redor da nossa igreja, de mães grávidas, de mães com recém-nascidas, de mães pedindo ajuda. O que é que eu faço? Nós viramos um centro de habilitação, mas nós apresentamos Jesus. Jesus, é Ele. Uma irmã no Rio me procurou e disse: irmã, eu estive falando, não sei se foi numa fila de banco, qualquer coisa, tinha uma moça que ela estava inquieta assim: eu estou inquieta, sabe por quê? Eu deixei o neném e eu tenho que ir com uma pessoa e eu tenho que chegar lá assim, mas ao mesmo tempo esse neném está me preocupando, eu não sei o que fazer com criança não me preparei para isso não, eu estou perdida. Ela disse: vai na minha igreja que a gente tem uma reunião que ensina as mães como é que faz com neném. É mesmo? A gente tem que pagar? Não, é tudo de graça. É mesmo? Não, porque eu estou falando que é justo que a gente pague alguma coisa. Não vai pagar nada não, vai ser bem recebido. E essa trouxe outra, e trouxe outra, e trouxe outra, e está uma classe enorme em que as mães estão aprendendo a ensinar as crianças a cantar com elas, a contar uma historinha quando os bebês já estão com meses, eles já estão enturmados, eles já ouvem, já estão assistindo os cultos com mais calma, com mais tranquilidade, porque as mães estão sendo mais bem orientadas. Então, irmãs, nós estamos com muita coisa em progresso. E agora também estamos com uma programação que vai sair, já está saindo, dirigida por uma irmã que é neurologista, entende muito do assunto, e ela vai preparar classes de irmãs em todos os lugares. Deus vai descobrir onde é que estão essas pessoas que vão ajudar pai e mãe com crianças excepcionais, ou melhor, especiais, síndrome de Down, autismo, sério. Ela me mostrou um vídeo, uma menina de 12 anos com quem ela se corresponde depois de ter ensinado braille a essa menina de 12 anos. A menina que a pontinha de dedo, lendo a carta dela e depois procurando também com sinais responder. Sério. Então Deus está interessado em todos os nossos filhos. Ele não faz exceção. E essas crianças podem ficar marginalizadas, inquietas nos cultos, perturbando, entre aspas, mas porque não tem orientação de comportamento, não tem quem ajude. Então, Deus está preparando, e essa irmã esteve agora em Manabi, trouxe todo o planejamento, já estamos em preparo para que isso entre logo o mais rápido possível. Irmãs que serão preparadas para lidar com essas crianças, sem ter que fazer um curso especialíssimo, porque elas não são médicas, mas são pessoas a quem Deus está enchendo o coração de amor para com todas as nossas
elas são para serem amadas. Então, irmãs, eu não podia deixar de dar esse relatório e contar essas novidades todinhas maravilhosas de que Deus está operando um grande trabalho. Aleluia. Eu tive a ocasião de receber um pequeno vídeo de duas crianças, um de 4 anos e o outro de 2 anos. Uma terra muito quente, perto do Pará, e que ninguém pode botar muita roupa, e criança tem que ser muito leve, porque suam e é pior do que isso que nós estamos aqui. Mas em todo caso, ali estavam brincando. E o mais velho, 4 anos, disse: Daniel, você já aceitou Jesus como Salvador? E o outro de 2 anos, brincando com o carro também. Aí ele disse: eu acho que já. Mas se você morrer hoje, você tem certeza de que você vai para o céu? Não, porque eu não quero morrer. Então eu não estou querendo ir para o céu agora, não. Aí eu disse: mas você precisa de saber que a morte não vem porque a gente quer ou não quer. Deus chama quem Ele quer. Ai, não quero morrer, não. Aí começou a chorar. Aí o mais velho teve mais um pouco de compaixão e disse: mas você não fica com medo de morrer, não. Você só abre seu coração e recebe Jesus como seu Salvador e você fica livre de ter medo de morrer. Ah, então eu quero Jesus, mas eu não vou morrer, não. Não, vou te prometer, eu estava garantido. E ele realmente aceitou, e o mais velho de 4 anos ficou aliviado, porque eu já tinha certeza de que qualquer coisa que acontecesse, o irmão estava salvo. Um com 4 anos e o outro com 2. Estão vendo que tipo de criança nós estamos tendo? Eles estão entendendo tudo. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo que nós estamos nos tempos tenebrosos. Tem aqui alguém de são juízo que tem coragem de dizer que não, nós estamos em tempos ótimos, não estamos em tempos tenebrosos, não, é tranquilo, tudo isso aqui em Cariacica, lá em qualquer lugar, no Brasil todo, no mundo todo, tempos tenebrosos. Por quê? Porque são tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus, movimentando a igreja fiel para se preparar. Então, as nossas crianças já entendem a palavra breve. Glória a Deus. Eles já entendem. Glória a Jesus. A não ser que não tenho estudado ainda de tão pequenininhos, mas fora disso entendem. Então, a pornografia está generalizada de uma maneira terrível. E para nossa tristeza, um dos grandes líderes no assunto é brasileiro. Para fazer o quê? Um mal às crianças. Então, internet, todas essas coisas maravilhosas são muito interessantes, mas estão todas permeadas de coisas das trevas. Geradas em quem? No adversário. E por isso então nós temos que estar conscientes de que a responsabilidade de ser uma professora é muito grande. E eu inclusive tive uma tristeza muito grande quando ouvi a respeito de algumas professoras. Não generalizando, mas a palavra foi a seguinte: você já preparou a aula da escola dominical amanhã? Não, estou terminando de ver a novela. Depois da novela eu vou preparar. Irmãos, esse tipo de gente precisa ser descoberto no nosso meio. Para quê? Para ser orientado, para entender o que é salvação, o que é santidade, o que é que elas têm que passar para as crianças. A outra diz assim:
Eu estou muito bem. Agora, não vem com essa de que eu tenho que me cumprir da saia, que eu tenho que não sei o que, está até botado, porque eu não vou vestir roupa cafona, não. Eu gosto das moderninhas. Irmãos, isso é uma tristeza. Quem põe essas coisas materiais de nível baixo, acima daquilo que é santo, santo, santo. De uma ou outra, a gente ouviu, eu gosto do meu biquinizinho. Eu vou à praia e as minhas aluninhas vão comigo. E se eu tiver que largar meu biquinizinho, eu largo com a classe. Irmãos, isso dói. Não disse nome de ninguém, não falei nada, mas isso está no nosso meio. E se nós temos esse tipo de gente, temos que fazer um grande clamor, porque não estão aptos para ensinar para as nossas crianças a salvação, o respeito ao próprio corpo, o respeito à palavra de Deus. Então, o que Deus está pedindo de nós? É que você tire, que eu deixe de usar isso, que você disse, não, a Bíblia, na obra, não tem nem essa preocupação. Não tem que nós devemos ter. Essa preocupação, quando ela é visível, tem que ser vista e orientada. Vista e orientada. Porque é um perigo para o ensino das nossas crianças. A mestra, a professora, mesmo que ela não seja, não saiba, ela é modelo. Eu nunca esqueço um grupo de umas 3, 4 meninas e dizendo assim, tia, comigo, a senhora já viu como é que se veste a irmã assim, assim, assim? Eu disse, não é para mim não. Ela tem um péssimo gosto, ela mistura coisa, tecido de bolinha com quadriculado, ela mistura quadriculado assim com assim. Eu disse, o que você tem com isso? É horrível, a gente olha, é horrível. Mas nós vemos até que ponto nós estamos vendo a influência do que se fala dentro de casa nas crianças que estão prestando atenção a isso. Então, infelizmente, essas 3, infelizmente, não perseveraram na bênção do Senhor. Ainda oramos para que voltem, mas não perseveraram. Por quê? Porque mal orientadas, a ponto de fazerem pouco caso de quem se vestia de uma maneira singela e simples, porque era aquilo que tinha. Então, irmão, nós temos que ficar muito inocentezinhas e fingir que não estamos vendo, não. Nós temos que saber que nós somos, nós não estamos pregando o que está certo e errado, mas a palavra de Deus diz, sede o exemplo dos fiéis. Então nós estamos para ser exemplo de quem? Dos fiéis. Não apareça a vossa vergonha diante dos homens. Não é para aparecer. Tudo aquilo que constrange, que não está sendo a vontade de Deus, não deve ser. Eu hospedei uma pessoa que veio de longe e ela disse, não era serva, não era crente, mas ela disse que sabia que nós éramos muito religiosos. Então ela disse, comprou 2 vestidos para ir à igreja comigo. Era desse tamanhozinho o vestido, mas ela tinha comprado, já estava bom demais. Aí ela disse, quando chegou na igreja e entrou, aquelas da igreja estavam para lá de vaguedade. Ela podia trazer as roupas que ela trouxe de lá de fora e usar tranquilo. São visitantes muitas vezes, mas também são muitas pessoas que não têm temor de Deus e não querem modificar a sua vida e estar de acordo com a vontade de Deus. Uma professora de escola dominical, ela tem muita alegria quando ela vê uma serva, um servo na luta, trabalhando. Foi meu aluno de 5 anos, de 4 anos, adolescente. Ela sente-se
feliz. Por quê? Porque é um preço que está sendo pago e um preço que Deus está ganador. Amém, irmãs? Amém. Então, nós não podíamos deixar, depois de tanto tempo sem estar em contato com as irmãs, dizer, esquecemos tudo, vamos continuar. Não, nós estamos lembrando muitas coisas que são úteis para o nosso desenvolvimento espiritual. Ninguém se constrange, ninguém se preocupe, mas nós estamos dentro de um assunto, porque estamos vendo um mundo que está sendo dirigido por Satanás. Eu estava no Rio há anos atrás, quando foi lançada a moda de saia bem. Nós oramos na igreja dele, pastor Lourdes, vamos pedir a Deus que nos livre. Naquela hora, o Senhor deu uma revelação ao irmão e ele disse, o Senhor disse que essa luta vai ser longa, porque esta moda não vai passar, ela vai se sustentar por todo o tempo. Desde aquele tempo até hoje, entre umas e outras, aquela permanece. Por quê? Porque a orientação era satânica. E o inimigo tem os seus servos fiéis, que propagam, que testificam. Mas nós temos o Espírito Santo conosco. Glória a Jesus. E ninguém vai nos vencer. Glória a Deus. Porque o Senhor está no nosso lado. Glória a E o Jesus. Senhor está nos preservando. O Senhor está cuidando de nós. É verdade. E nós vamos ensinar tudo direitinho, com graça, lembrando como foi que Esther compareceu diante de um rei. Vestida de Se perecendo, pereço. Se eu tiver de morrer, morro. Mas eu não vou me dobrar ao que está se querendo que eu faça. Quando ela estabeleceu a sua posição diante de Deus, Deus a honrou. E ela foi uma judia que foi rainha de um império que não era judeu, Medo-Persa, naquela ocasião. Então, Deus sempre soube livrar os seus em circunstâncias difíceis, e nós não vamos falar todos os nomes, porque todo mundo se lembra. Estou me lembrando de Abraão, estou me lembrando de Noé, estou me lembrando de Sadraque, Mesaque, de Daniel, e todos foram a mesma luta que nós estamos tendo. Mas o Senhor livrou da boca do leão, o Senhor nos livrará do adversário. Nós vamos por nossas vidas voltar para o Senhor e lembrar que nós estamos tendo aqui uma oportunidade que a gente tinha saudade, né?